Coloquei aqui para gravar. Vamos lá, começando. Ligar a câmera, aparecer. Deixa eu organizar aqui, deixa eu abrir. A gente está na página 150. Se vocês acham aí, todo mundo sabe onde parou. A gente vai começar no primeiro parágrafo, a tortuosa história. Me sinalizem aqui se vocês acharam, se a gente pode começar a ler. Sim? Beleza. A tortuosa história da promoção acadêmica de Freud lança uma luz intensa sobre os caminhos, ao mesmo tempo labirínticos e cômodos, da progressão nas carreiras do Império Austro-Húngaro. A originalidade não constituía necessariamente um impedimento, e o mérito tampouco um pré-requisito. Somente as ligações, conhecidas como protection, eram capazes de assegurar o avanço profissional. Freud havia sido Privatdozent desde 1885. Depois de 12 longos anos, em fevereiro de 1897, dois de seus colegas mais influentes e hierarquicamente superiores, Hermann Notschneider e Richard von Krafft-Ebing, indicaram seu nome para o nível de professor extraordinário. Era uma posição valorizada, em grande parte, pelo prestígio e honorários mais altos que prometia, visto que o último título não trazia salário nem participação como membro do conselho docente da Faculdade de Medicina. Isso era algo que ele buscava, né? Sempre estava ali nas questões financeiras, assim, a gente vê que até agora isso ficou bastante marcado, né? Pouco importava uma cátedra como Freud colocou claramente. Eleva o médico em nossa sociedade a um semideus para seus pacientes. Até hoje, né? Outros da geração de Freud vinham subindo gradual e constantemente na hierarquia profissional, mas Freud continuou como privatdozente. A comissão de 7 membros, designada para indicar seu nome, reuniu-se em março de 1897 e aprovou por unanimidade. Em junho, o corpo docente da faculdade endossou a indicação por 22 a 10 votos. O Ministério da Educação não fez nada. Observando em silêncio, Freud assistiu, ano após ano, o desfile das promoções a passar por ele. Relutava em seguir a ladeira escorregadia, ou seja, procurar padrinhos que pudessem recorrer às suas ligações com a burocracia de escalão superior. O sistema austríaco de protection parecia-lhe abominável. Tão pouco se considerava um caso perdido, incapaz de avançar sem tais recursos. Afinal, ele tinha todo o direito à consideração. Suas importantes monografias sobre afasia e paralisia cerebral infantil, uma publicada em 1891, outra 6 anos depois, eram demonstrações impressionantes de sua competência em domínios absolutamente tradicionais da medicina. Mas não havia nenhuma cátedra para Freud, nem em 1897, nem em 1898 ou 1899, e nem sequer em 1900, ano em que o imperador Francisco José confirmou uma série de promoções propostas. Então, no final de 1901, Freud mudou de opinião, expressando desagrado e registrando sentimentos conscientes de culpa, ele passou da passividade para a atividade. Os resultados foram rápidos e espetaculares. Em 22 de fevereiro de 1902, o imperador assinou o decreto que dava a Freud o título de professor extraordinário. Foi uma magnífica ocasião para toda a família. Marie, irmã de Freud, rapidamente enviou a notícia a Manchester
e o meio-irmão, Philip, respondeu encantado às boas notícias referentes ao nosso irmão Sigismund, pedindo mais detalhes sobre a promoção. Uma carta de Freud a Fliss, uma das últimas de sua correspondência, registra esse detalhe com penosa profusão. Fliss havia congratulado Freud por ser finalmente um Herr professor, usando o termo como reconhecimento e maestria. Em resposta, Freud, movido por sua costumeira e perniciosa ânsia de sinceridade, confessou com uma ironia um pouco amarga que havia sido ele próprio a manejar tudo isso. Depois de voltar de Roma, em setembro passado, encontrara sua clínica muito reduzida. Sentira-se com um crescente afastamento de Fliss, mais solitário do que nunca, e reconhecera que poderia passar boa parte do resto de sua vida simplesmente esperando pela cátedra. E eu realmente queria tornar a ver Roma, cuidar de meus pacientes e manter meus filhos em boa disposição. Tudo isso junto empurrou-o para a escorregadia ladeira em busca de protédio. Então, assim decidi romper com a virtude escrita e tomar as providências adequadas, como os outros mortais. Por 4 anos, ele havia se mantido quieto. Agora recorria a seu velho professor de fisiologia, Sigmund von Exner, que lhe aconselhou, um tanto asperamente, a neutralizar as influências adversas do Ministério da Educação e a procurar uma contra-influência pessoal. Assim, Freud mobilizou sua velha amiga e ex-paciente, Elise Gompers, casada com Theodor Gompers, o eminente estudioso dos clássicos que havia empregado o jovem Freud na tradução de diversos ensaios de John Stuart Mill para a edição alemã. Ela intercedeu apenas para descobrir que Freud teria de recorrer a Nothnagel e Krafft-Ebing para que renovassem sua antiga proposta. Renovar, mas por enquanto sem resultados. Então, uma outra amiga e paciente, fica marcado aqui, né? Se é amiga, não é paciente, se é paciente, não é amiga. Mas ainda estava tudo começando e não tinha esse conhecimento, né? Não tinha ainda delimitado essas questões. Isso daqui é até bom para ver que, né, não só esse fato, mas eu digo da psicanálise em geral, quando a gente vai estudando, principalmente em ordem cronológica, é sempre bom ver como era e como se tornou, para entender que ele não tirou as ideias dele do mais absoluto nada, né? Existiu uma construção para que as coisas sejam como elas são hoje, né? Ninguém tira nada do nada quando se fala de estudar psicanálise de fato, né, de verdade. Então, talvez nesse momento, ele achava que era possível uma amiga ser paciente ou uma paciente se tornar amiga. Então, outra amiga e paciente, a baronesa Ferstel, com uma posição social ainda mais elevada que a da Frau Professor Gompers, assumiu a causa de Freud. Conseguiu ser apresentada ao ministro da Educação e persuadiu-o a prometer uma cátedra para o médico que lhe havia devolvido a saúde. E aqui uma transferência super positiva. Ela foi atrás de fazer ele ganhar isso. A propina, contou Freud, foi uma pintura moderna de Emil Orlik para a galeria de arte que o ministro pretendia abrir. Se, comentou Freud sarcasticamente, um certo Böcklin, provavelmente mais desejável do que um mero Orlik, estivesse nas mãos de Mary Ferstel e não nas de sua tia, eu teria sido nomeado 3 meses antes. Mas Freud reservou seus sarcasmos mais mordazes para si próprio. Embora o Wiener Zeitung ainda não tivesse publicado a nomeação, disse a Fliss, a notícia de que ela é iminente logo difundiu-se fora dos círculos oficiais. O interesse da população é enorme. Desde já choveram congratulações e presentes de flores, como se o papel da sexualidade de súbito tivesse sido oficialmente reconhecido
por Sua Majestade, a importância dos sonhos confirmados pelo Conselho dos Ministros e a necessidade da terapia psicanalítica da histeria aprovada no Parlamento pela maioria de 2/3. Finalmente, tinha aprendido que esse velho mundo é regido pela autoridade, como o novo é pelo dólar. Tendo feito a primeira vênia à autoridade, acrescentava ele, agora podia esperar pela recompensa. Mas havia sido um tolo, um burro, por ter esperado com tanta passividade. Em toda essa história, há alguém com orelhas muito compridas, que não foi devidamente avaliado em sua carta, que sou eu. É claro que, se eu tivesse tomado essas poucas providências há 3 anos, teria sido nomeado há 3 anos, e me poupado muita coisa. Outros têm essa mesma esperteza sem precisarem antes ir a Roma. A frase soava quase como se tivesse ido a Canossa descalço na neve. O prazer de Freud com um novo título era bastante real, mas vinha comprometido pelo constrangimento com os inglórios estratagemas que empregara para obter o que deveria receber sem recorrer a eles. Parece que ele estava feliz, mas ao mesmo tempo bastante. Como é que se diz quando a pessoa fica remoendo? Acho que é angustiado, talvez, mas não só angustiado. Mas é que ele ficou remoendo essa questão de como isso aconteceu. Entre os registros, uma coisa fica clara. A carreira acadêmica de Freud foi nitidamente e parece que deliberadamente retardada. Um grande número de médicos privadotsem haviam sido promovidos, alguns a professores catedráticos, depois de 4 ou 5 anos, e mesmo depois de apenas 1 ano. A partir de 1885, durante a espera de Freud, o tempo médio entre a nomeação para um docentur e a nomeação para uma cátedra era de 8 anos. O grande neurologista Julius von Wagner-Jaureg, que foi nomeado privadotsem em 1885, no mesmo ano que Freud, obteve seu título de professor apenas 4 anos depois. Freud teve de esperar por 17 anos. Excetuados aos poucos que nunca conseguiram nenhuma cátedra, apenas 4 entre cerca de 100 aspirantes nomeados privadotsem nos últimos 15 anos do século XIX tiveram de esperar por mais tempo que Freud. Exner tinha uma razão. Havia algum renitente preconceito contra Freud nos círculos oficiais. Certamente não se pode excluir o antissemitismo. Embora os judeus, mesmo os que haviam recusado o proveitoso refúgio do batismo, continuassem a ascender a posições eminentes na carreira médica austríaca, a difusão do vírus do antissemitismo não deixou de afetar importantes burocratas. Fiquei pensando aqui da questão de associarem que muitas vezes o Freud teve dificuldades na carreira dele pelo fato dele tratar da sexualidade. Mas quando a gente está lendo aqui, eu acho que 2 pontos são bem importantes. Um é o fato da sexualidade, que até hoje é tabu, imagina naquela época. Então, realmente, isso deveria acontecer. Mas muita coisa também parece ter acontecido da forma que foi por ele ser judeu, né? Acho que tinha bastante preconceito. Aqui fala bastante disso. Talvez se não fosse, tinha tido oportunidades mais cedo, né? Em 1897, quando Nottingham informou a Freud que ele e Kraft-Ebing haviam indicado seu nome para a promoção, advertiu-o também que não esperasse demais. O senhor sabe das outras dificuldades. Nottingham estava se referindo claramente à atmosfera desfavorável aos judeus na Viena sob a prefeitura de Lueg. Como vimos, o antissemitismo dos anos 1890 era mais virulento, mais declarado, do que o antissemitismo do início dos anos de 1870, quando Freud, estudante universitário, se depara com algumas de suas manifestações. Em 1897, solidamente entrincheirado, Lueger podia manipular a aversão
aos judeus para as finalidades políticas próprias. Não era segredo, pelo contrário, era um chavão, que essa atmosfera tinha efeito sobre carreiras profissionais dos judeus na Áustria. Em seu romance, O Caminho para o Aberto, que trata de acontecimentos em torno da virada do século, Arthur Schnitzler apresenta um de seus personagens judaicos, um médico, dizendo ao filho que protesta contra o fanatismo dominante. A personalidade e as realizações sempre prevalecerão no final. Que dano pode lhe suceder? Que você consiga sua cátedra alguns anos depois que todos os outros. Foi exatamente o que aconteceu com Freud. Mas o antissemitismo provavelmente não foi a única razão da prolongada estadia de Freud no limbo pré-catedrático. Suas escandalosas teorias sobre as origens das neuroses dificilmente o tornariam bem-quisto aos olhos do que estavam na melhor posição para facilitar seu caminho. Freud vivia numa cultura tão atenta à respeitabilidade quanto qualquer outra e mais ávida por títulos do que a maioria. Tão pouco fazia muito tempo, havia sido ainda em 1896, que apresentara a Conferência sobre a Etiologia Sexual da Histeria, seu conto de fadas científico, perante a Sociedade de Psiquiatria e Neurologia de Viena. Os motivos para a relutância do governo em reconhecer e recompensar os métodos científicos de Freud eram o que ele chamaria de sobredeterminados, complexos e difíceis de serem totalmente devassados. Já os motivos de Freud, tanto para sua paciência como para sua brusca adoção de táticas vigorosas, são bem mais transparentes. Ele sempre fora atento à fama, mas ansiava por uma fama que não fosse comprada, o tipo mais doce de reconhecimento, a recompensa pelo mérito. Não queria ser como o sujeito que prepara a própria festa surpresa de aniversário, para que o mundo não esqueça a atenção que lhe deve. Mas a frustrante espera nas antecâmaras do status finalmente se tornou excessiva. O realismo triunfou sobre as fantasias e os padrões rigorosos de conduta. Teria de aceitar Viena como ela era. Evidentemente, havia muito tempo, Freud sabia que um título docente lhe abriria portas e aumentaria consideravelmente seus rendimentos. Mas as preocupações monetárias por si sós não o converteriam naquilo que ele ridicularizava como carreirista. Tais preocupações, afinal, eram íntimas companheiras de longa data. Por outro lado, a recente descoberta de que era capaz de satisfazer o desejo de ver Roma, de superar seu herói Aníbal, também permitiu-lhe ter uma ideia um pouco mais favorável acerca de seus outros desejos. Não é, propriamente, que Freud tenha decidido dar férias à sua consciência. Ela estava arraigada com demasiada solidez para que pudesse ser deixada de lado. Mas agora ele encontrara meios de obrigá-la a moderar suas árduas exigências de retidão. Tudo isso e mais mostra-se na carta confessional de Freud a Fliss. O tom que mistura desafio e desculpa revela o quanto lhe custou a nova resolução. Enquanto esperava, disse a Fliss, nenhum único semelhante se incomodou comigo. Mas, após conquistar Roma, seu prazer pela vida e pelo trabalho aumentaram um tanto, e seu prazer pelo martírio diminuíra outro tanto. Esta deve ser uma das frases mais reveladoras que Freud jamais expressou a seu próprio respeito. Sua consciência não era apenas severa, mas também punitiva. O martírio era a expiação por crimes cometidos ou ensaiados na fantasia. Em seus primeiros anos de vida, quer assumisse o disfarce da pobreza, solidão, fracasso ou morte prematura. Freud não era exatamente um masoquista moral, mas encontrava certo prazer na dor. Ah, mas aqui todo psicanalista, né? Deve ser herança que a gente tem dele, né? Porque está aqui todos nós. Seu hábito de dramatizar o isolamento intelectual
dá provas dessa disposição. Ele tinha algo de advogado e algo de contador de histórias, ocupações que recorrem, ambas, a pinturas em cores fortes e traços duros. Além disso, tinha algo de um herói consciente de si mesmo, identificando-se com gigantes da história universal, como Leonardo da Vinci e Aníbal, sem citar Moisés. Esses jogos de imaginação, tão sérios quanto brincalhões, conferem à narração de seus combates certa simplicidade grandiosa. Mas, embora os relatos autobiográficos de Freud estilizem suas lutas, captam também uma verdade emocional. Era assim que ele as sentia. Mesmo na maturidade avançada, as cicatrizes continuavam a doer. Em 1897, ele se filiou à loja Wynn. Fundada 2 anos antes, e começou a apresentar conferências populares aos membros da confraria. Sentindo-se como que no ostracismo, ele procurava um círculo seleto de homens que o recebessem bem, sem se importar com a minha audácia. A lembrança desses anos sempre o deixava melancólico. Por mais de uma década após minha separação de Breuer, não tive adeptos. Escreveu um quarto de século depois. Fiquei totalmente isolado. Em Viena, eu era evitado. No exterior, ninguém tomava conhecimento de mim. Deixa eu só grifar aqui, a gente já continua. Quanto à interpretação dos sonhos, mal foi resenhado nas revistas especializadas. Todas essas declarações são um tanto enganadoras. O afastamento de Freud em relação a Breuer foi mais gradual do que abrupto, intercalado por momentos de reaproximação. Em todo caso, é claro que não estava totalmente. Fries, e em menor grau, Mina Bernays deram-lhe apoio durante os anos mais críticos de descobertas. Tampouco era realmente evitado nos círculos médicos vienenses. Eminentes especialistas dispunham-se a recomendar um desgarrado cujas teorias lhe pareciam, na melhor das hipóteses, extravagantes. Como vimos, Kraft-Ebing, que em 1896 dissera que sua conferência sobre a origem das neuroses era um conto de fadas, no ano seguinte indicou o nome de Freud para uma cátedra. Além disso, embora tenha sido notado após certa delonga, tanto em Viena como no exterior, o livro dos sonhos, na verdade, recebeu algumas críticas favoráveis e até entusiásticas. De certo, Freud tinha boas razões para se considerar um pioneiro desabrigado, trabalhando em terreno perigoso. As revistas eruditas rotulavam suas ideias de absurdas, dando-lhes nomes ainda mais escarninhos. Mas Freud aferrava-se obstinadamente à solidão, descartando e, por vezes, até desconsiderando indicações mais animadoras. Era como se, ao se entender sobre sua faina e morte iminente, evitasse provocar a inveja dos deuses, a quem nada fere tanto quanto o sorriso do sucesso. Mas a superstição, como o próprio Freud mostrara, é a antevisão de problemas através da projeção de desejos hostis e desagradáveis. E a superstição de Freud aponta para os conflitos inconscientes que atormentaram sua infância, suas fantasias agressivas e rivalidades com os irmãos, para não mencionar o medo da punição pelos seus desejos malévolos. No final dos anos de 1890, com a morte de seu pai, o avanço de autoanálise e o ritmo mais desacelerado, com o avanço da autoanálise e o ritmo mais acelerado de sua teorização psicanalítica, Freud parece ter revivido seus conflitos edipianos com singular ferocidade. Ao escrever a interpretação dos sonhos, ele desafiava seus pais substitutos, os professores e colegas que o haviam adotado.
mas que agora ele deixava para trás. Aqui tem uma nota de rodapé. A profunda confiança em si mesmo, de Freud, escreveu Ernest Jones, tinha sido mascarada por estranhos sentimentos de inferioridade, mesmo na esfera intelectual. Ele havia tentado dominá-los, elevando seus mentores a uma posição inexpugnável, que então lhe permitia manter-se dependente deles. Ele idealizou 6 figuras que desempenharam um importante papel no começo de sua vida. E Jones arrola Brooke, Menner, Fletch, Marceau, Charcot, Breuer e Fliess. Mas a seguir, insiste Jones, a autoanálise de Freud levou-o à plena maturidade e tornou tais construções desnecessárias. A ideia que faço é bem menos categórica. Assumindo riscos que, a cada mês que passava, pareciam mais extremos, ele estava seguindo seu próprio caminho. A primeira visita a Roma, em setembro de 1901, foi o selo de sua independência. Navegando por essa atmosfera sombria, desafiando e ao mesmo tempo provando sua necessidade de martírio, Freud estava ostensivamente pagando suas dívidas psicológicas. Mas estava trabalhando, e o trabalho sempre o restaurava. O ano de 1901 foi muito atarefado. Com certa relutância, ele escreveu um resumo de A Interpretação dos Sonhos, publicado naquele mesmo ano, com o título Sobre os Sonhos. A retomada do percurso por um terreno que já mapeara tão arduamente deixou-o entediado e exasperado. Foi-lhe mais prazeroso terminar a psicopatologia da vida cotidiana, que, como sabemos, também foi publicada no mesmo ano. Ainda mais intrigante foi o caso de uma histérica, a famosa Dora. Ele redigiu a maior parte do caso em janeiro, mas só publicou em 1905. A psicanálise dos xistes, que também se tornaram o assunto de um livro publicado em 1905, ocupava-o de maneira intermitente. Mas o melhor de tudo, para sua desconcertada surpresa, era que suas ideias sobre a sexualidade, por muito tempo dispersas, estavam começando a construir uma teoria abrangente. Aqui parece que dá uma desvalorizada nisso que ele sentia, né, da questão dele ser solitário e da questão do quanto pode ter sido sofrido mesmo durante um tempo não ter sido reconhecido, porque mesmo que ele tivesse alguma aproximação mesmo, na verdade, né, com o Breuer, tinha tido mesmo um afastamento. Talvez ele não sofresse por um rompimento, já que não foi um rompimento total, mas talvez ele sofresse, sim, por essa questão desse distanciamento, por não mais ter essa parceria. Achei que deram uma desvalorizada nesse sentir aqui. Sentiram isso também ou não? Deixa o homem sofrer, vai ver que ele era um pouco mais dramático mesmo. E durante todo o texto, né, tudo que a gente já leu até aqui, também dá para perceber essa questão de que ele queria muito ser reconhecido, né, durante muito tempo, das coisas que ele escrevia, das coisas que ele trabalhava, parece que ele ficava na expectativa de um reconhecimento, talvez o reconhecimento que ele tem hoje, mas que ele queria naquela época. Tomara que ele saiba que ele tem, né, esse reconhecimento de algum lugar, de alguma maneira que ele possa saber que chegou lá, né? Acho que era isso que ele esperava. Deixa eu ver aqui, mas eu acho que dá para a gente ler mais um pouco, né? Vamos seguir. Talvez a gente não consiga terminar essa parte hoje, mas vamos avançar nessa. Um mapa para a sexualidade. Quando Freud viu a interpretação dos sonhos em livro, agitavam-se nele algumas de suas ideias sobre a sexualidade. As coisas estão funcionando no nível mais baixo. É estranho dizer, escreveu a Fliess em outubro de 1899. Uma teoria da sexualidade, acrescentou profeticamente, pode vir a ser o próximo sucessor do livro dos sonhos. Estéril como parecia a vida, Freud estava incubado
esse sucessor como pertinácia, vagar e certa melancolia. Em janeiro seguinte, podia informar que estava colhendo dados para a teoria sexual e esperando até que o material acumulado possa se incendiar como uma centelha inicial. Teria de esperar algum tempo. No momento, diz um comunicado, em fevereiro de 1900, fui abandonado pela sorte. Não encontro mais nada de útil. Ao trabalhar no sentido de uma teoria geral da sexualidade, ele seguiu a rota da descoberta mais compatível, quase necessária, com ele. Noções mais ou menos incipientes, inferidas de seus pacientes, da autoanálise e das leituras, flutuavam à deriva em sua mente. E, por assim dizer, chamavam por coesão. Freud nunca se satisfazia com observações isoladas. Sentia uma irresistível pressão para encaixá-las numa estrutura ordenada. Por vezes, fazia temerárias incursões por territórios desconhecidos, a partir de uma limitada base de fatos, apenas para recuar, bastante sensatamente, à espera de reforços. Confiava em seu pré-consciente para assisti-lo. Em meu trabalho, disse a Fliss em novembro de 1900, as coisas não estão propriamente paradas. Provavelmente continuam bem em um nível subterrâneo, mas certamente não é época de colheita, de domínio consciente. Enquanto não pudesse enxergar as ligações, viveria num estado de suspense agitado, mal conseguindo se controlar com a paciência que cultivara tão penosamente. Apenas a sensação de término trazia alívio. Com os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, esse alívio só veio em 1905. Como suas outras exposições teóricas fundamentais, a teoria da libido teve um desenvolvimento lento. O Freud burguês convencional combateu o Freud conquistador científico a cada passo do caminho. Suas formulações sobre a libido foram para ele pouco menos escandalosas do que para a maioria de seus leitores. Porque havia esquecido as observações de Charcot, Breuer e Schurbeck sobre a presença ubíqua da coisa genital nos distúrbios nervosos. Cada um desses atos de esquecimento, como o próprio Freud documentou amplamente, e a psicopatologia freudiana era uma resistência. Mas Freud superou essas resistências antes, e de modo mais cabal do que a maioria dos médicos ou do público culto. No delicado âmbito da sexualidade, ele veio a sentir um intenso orgulho por sua iconoclastia, por sua capacidade de subverter os valores da classe média. Escrevendo ao eminente neurologista americano James Jackson Butler, reconheceu-se como reformador apenas nesta área. A moral sexual, como é definida pela sociedade e em sua forma mais extrema pelos americanos, parece-me muito desprezível. Defendo uma vida sexual incomparavelmente mais livre. Ele fez essa inequívoca declaração em 1915, mais 10 anos antes, a responder uma enquete sobre a reforma da lei do divórcio no Império Austro-Húngaro. Na época, não existia divórcio, mas apenas o desquite para os católicos. Freud defendeu a concessão de um maior grau de liberdade sexual. Condenou o caráter indissolúvel do matrimônio como algo contrário aos importantes princípios éticos e higiênicos e às experiências psicológicas, acrescentando que muitíssimos médicos subestimavam largamente a poderosa pulsão sexual, a libido. Evidentemente, desde o começo dos anos de 1890, Freud começara a valorizar essa pulsão e seu impacto tanto na vida normal como na vida neurótica. Deu provas dessa valorização em sucessivos artigos, e o fato de ter abandonado a teoria da sedução no outono de 1890 tampouco acarretou qualquer recuo em sua posição. Pelo contrário, isso permitiu que Freud rastreasse os anseios e as desilusões sexuais até as fantasias infantis. Que nota de rodapé, está na página 110, ele coloca.
A experiência do complexo diético, outra descoberta desse período, era significativamente uma experiência erótica. No entanto, Freud lembrasse ao mundo coisas que este preferia não ouvir. Ele não foi o único, nem o primeiro, a reconhecer o poder da sexualidade. Na verdade, os vitorianos, embora normalmente circunspectos, eram muito menos puritanos em relação ao erótico do que gostavam de afirmar seus detratores, entre eles Freud. Mas foram sexólogos que tomaram a dianteira. Kraft-Ebing publicou Psicopatologias Sexuais em 1886, que apesar do título esotérico cuidadosamente escolhido e do latim que o autor empregou nos perfis mais excitantes, aqui tem nota de rodapé. Eis um exemplo. Em observação número 124, Kraft-Ebing apresentou um relato de um médico homossexual. Certa noite, eu estava sentado no teatro, perto de um cavalheiro idoso. Ele flertou comigo. Ri cordialmente para o velho tolo e entrei em seu jogo. Exinopinato, genitália. O resto, só Deus sabe o que está escrito aqui, né? Vendo um pouco alarmado que tivera uma ereção, depois que o velho lhe agarrara o pênis, o médico perguntou ao vizinho o que ele pretendia. Ele me disse que estava apaixonado por mim. Como eu tinha ouvido falar de hermafroditas no hospital, achei que se tratava de um deles. Então, o médico sentiu curiosidade em ver os órgãos sexuais do velho. Mas tão logo viu o pênis do homem totalmente ereto, ele escapou. Qualquer pessoa com o nível do ginásio era capaz de decifrar essa exposição sem nenhuma dificuldade. Imagina essa história em 1886. Se a galera hoje já causa rebuliço. Tornou-se um êxito editorial, um clássico instantâneo nos estudos científicos da perversão. O livro de Kraft-Ebing, várias vezes revisto e ampliado, descortinou um novo continente para a investigação médica séria. Todos, inclusive Freud, deviam a ele. No final dos anos de 1890, a Psicopatias Sexuales reuniram-se os textos de Havelock Ellis, o corajoso, entusiástico, desinibido e até prolixo compilador de relatos sobre as gloriosas variedades do comportamento sexual. Em 1905, o ano dos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade de Freud, um pequeno grupo de sexólogos vinha começando a publicar monografias e súmulas legais sobre temas eróticos, até então confinados a brincadeiras masculinas, romances pornográficos e artigos de obscuras revistas médicas. Nos 3 ensaios, Freud prestou homenagem a essa literatura. Na página introdutória do livro, são mencionados os conhecidos textos de nada menos de 9 autores, indo dos pioneiros Kraft-Ebing e Havelock Ellis a Ivan Bloch e Magnus Hirschfeld. Ele poderia ter facilmente acrescentado outros. Alguns desses especialistas da vida erótica eram advogados parciais, defendendo atitudes mais tolerantes em relação ao que todos, na época, chamavam de inversão sexual. Mas mesmo os propagandistas não deixavam de ter pretensões de investigação objetiva. Freud considerava o Anuário das Fases Sexuais Intermediárias de Hirschfeld extremamente útil, mesmo sem partilhar das preferências sexuais do editor. Embora os sexólogos mais líricos, como Havelock Ellis, estivessem expostos a perseguições, a literatura que produziram ampliou acentuadamente o âmbito da discussão. Tornavam-se conhecidos, tanto para os médicos quanto para os leitores em geral, assuntos secretos como a homossexualidade e as perversões. Apesar dessa estimulante companhia, Freud continuou a hesitar por vários anos antes de aceitar plenamente a sexualidade infantil,
a ideia fundamental sem a qual a teoria da libido teria se mantido seriamente incompleta. Fliess e, antes deles, alguns outros especuladores já haviam postulado a origem precoce da vida sexual. Já em 1845, num folheto sobre bordéis, um obscuro médico provinciano-alemão chamado Adolf Patzer observou numa nota de rodapé que o impulso sexual já se manifesta entre crianças pequenas de 6, 4 e até 3 anos de idade. E, em 1867, o psiquiatra inglês Henry Maudsley, muito mais conhecido, ridicularizou a ideia de que o instinto da procriação não se torna manifesto até a puberdade. Encontrou frequentes manifestações de sua existência ao longo de toda a primeira infância, tanto em animais como em crianças, sem haver qualquer consciência da finalidade ou desígnio do impulso cego. Quem quer que se assevere o contrário, acrescentou Maudsley severamente, deve ter prestado pouquíssima atenção às brincadeiras das crias dos animais, e deve estar estranha ou hipocritamente esquecido dos acontecimentos de sua própria infância. Não existem provas de que Freud conhecesse o livrinho de Patsy, mas certamente conhecia a obra de Maudsley, e desde meados dos anos de 1890, ele começou a considerar a ideia da sexualidade infantil, pelo menos de modo experimental. Em 1899, na interpretação dos sonhos, ele ainda era capaz de observar categoricamente, de passagem, que exaltamos a felicidade da infância porque ainda não conhece o apetite sexual. A frase é um solene tributo à tenacidade da opinião aceitável ou de seus resíduos num pesquisador tão intrépido quanto Freud. Que nota de rodapé. A passagem sobre a inocência infantil, como observam os editores ingleses de Freud, é, sem dúvida, um remanescente de um rascunho anterior do livro. Incitado por Jung, que protestou contra a passagem com base na teoria freudiana do sexo, Freud acrescentou um desmentido na edição de 1911, numa mera nota de rodapé, mas manteve a frase intacta. A explicação de Freud a Jung, que a interpretação dos sonhos era uma introdução elementar à teoria, a teoria dos sonhos, e, portanto, como fora publicado em 1899, não poderia pressupor o conhecimento de ideias que ele só publicou em 1905. É curiosamente inconvincente. Como observei, ele já havia aceitado largamente a ideia da sexualidade infantil em 1899. Além disso, o livro dos sonhos havia vendido tão pouco que ele devia saber que estava se dirigindo a especialistas, os quais, em 1911, estariam familiarizados com seus 3 ensaios e receberiam bem uma revisão. Mas o mesmo livro, em suas primeiras referências impressas ao complexo de Édipo, Freud mostrou que, ao seu ver, as crianças eram claramente dotadas de sentimentos sexuais. E nos 3 ensaios não há mais hesitações. Sexualidade infantil, o segundo ensaio, constitui a peça central do conjunto. Há momentos em que Freud parece modesto demais em suas pretensões quanto aos 3 ensaios. Ele tinha 2 opiniões a respeito de sua verdadeira importância. Assim, em 1914, no prefácio à 3ª edição, ele advertiu os leitores contra expectativas excessivas. Dessas páginas, não se poderia derivar nenhuma teoria completa da sexualidade. De fato, é notável que o primeiro desses 3 ensaios, vinculados entre si, não trate de uma vasta extensão da vida erótica normal, limitando-se ao campo mais restrito das aberrações sexuais. Mas, gradualmente, conforme se sucediam as edições, Freud descobriu os usos estratégicos dos 3 ensaios e suas teorias, na defesa da psicanálise contra seus detratores. Ele empregou o livro como uma espécie de pedra de toque.
separando os que realmente aceitavam sua teoria da libido daqueles que não se dispunham ao conceder à sexualidade o lugar de destaque que ele lhe atribuíra, ou dos que julgavam prudente se afastar de suas ideias escandalosas. De qualquer forma, o leitor tem direito de reivindicar para os três ensaios mais do que o próprio Freud estava disposto a fazer. Seu livro do sexo, descortinando nas diversas edições panoramas cada vez mais abrangentes das pulsões libidinais e seus vários destinos, constitui um complemento essencial ao livro dos sonhos, igual a ele, se não em extensão, pelo menos em envergadura. O próprio Freud, em determinados momentos, veio a pensar assim. A Resistência à Sexualidade Infantil, escreveu a Abraham em 1908. Fortalece a minha opinião de que os três ensaios são a realização de valor comparável à interpretação dos sonhos. Fim por hoje. Deixa eu marcar aqui. A gente parou, então, na página 159. E aí, acho que na semana que vem a gente termina, então, essa parte. Deixa eu ver aqui. E aí, depois a gente vai para elaborações. Vamos lá, né? Estamos conseguindo. Já estamos no número 3. Tem quantos? 12. Estamos no começo ainda, mas estamos seguindo, né? Então, tá. É na página 159. E aí a gente volta na próxima quinta, tá bom? Obrigada pela presença. Até a próxima. Quem vê.